Nos grupos não. Mas aí eu já vi. Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Aline. Regina, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Fernanda. Hoje está muito quente, só para variar. Hoje está muito quente. Como é que estão? Como é que estão as coisas por aí, esse feriadão estadual nosso? Jamile, tudo bem? Boa noite. Esse período de apagão que a gente teve aqui na região norte e nordeste. Priscila, boa noite, seja bem-vinda. A live de hoje. Oi, Laura, tudo bem? Tempo que o pessoal vai chegando. A live de hoje é sobre, dando continuidade, né? É sobre esse livro aqui, Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, que ele fala sobre a filosofia tolteca. Super recomendo, um livrinho para quem ainda não leu. É um livro assim que a gente lê, relê e vê novamente. E a gente está fazendo uma continuação, né? Então, assim, são 4 compromissos. O primeiro compromisso a gente falou no mês passado. Não sei se vocês, quem estava presente, a gente falou no mês passado, foi sobre o primeiro compromisso, que é ser impecável, tem impecabilidade com as palavras. E hoje a gente vai falar sobre o segundo compromisso da filosofia tolteca, que é não levar nada para o lado pessoal. E boa noite, Lucas, seja bem-vindo. E esse compromisso, esse segundo compromisso, ele é libertador, ele é fantástico, ele lhe dá um poder pessoal incrível. Vocês conhecem a filosofia tolteca? Já ouviram falar sobre ela? A filosofia tolteca, vou falando aqui, para quem não conhece, a filosofia tolteca, os toltecas, eles seria o povo da América do Norte original. Então, um povo milenar, de uma cultura milenar, antes da vinda dos ingleses na região. Tânia, seja bem-vinda. Luci, seja bem-vinda, tudo bem? Gratidão, presença de todo mundo. Então, a filosofia tolteca, ela vai trazendo sobre compromissos, e é interessante falar sobre essa filosofia. Por quê? Porque ela se preocupa não por uma questão moral, mas sim por uma questão energética, de você ter condições de se desenvolver, de você ter condições de você se realizar enquanto ser humano, de você se desenvolver, de você ter ascensão espiritual. E ela traz algumas regras cotidianas para que você possa ter essa capacidade energética de realização. Então, a gente falou sobre o primeiro compromisso tolteca, impecabilidade com as palavras. Então, quem não assistiu, por favor, fala com a gente, vê lá no YouTube, no canal Automestria, lá tá essa live gravada. E fico muito feliz de vocês estarem aqui agora para a gente falar sobre
o segundo compromisso, que é não levar nada para o lado pessoal. Por que ela é importante? Qual a importância? Por que os toltecas colocaram isso como uma filosofia de vida para a sua realização pessoal? Por quê? Porque eles falam da necessidade de você quebrar a sua autoimportância. O ego é o nosso grande inimigo. Então, na medida que você consegue quebrar esse ego, quebrar essa sensação, essa presunção de ser especial, de ter autoimportância, você consegue se libertar. Então, vê só, o ego, a gente vai falar muito sobre o que seria o ego. É o egoísmo, né? Então, quem é muito egoísta pensa muito só em si, eu. E é uma consciência voltada para quê? É uma consciência separada, ela é individualista, ela é competitiva. E o ego, ele é diferente de você ter a sua consciência cósmica, a sua consciência mais ampliada. A consciência cósmica, ela já tem um consciente mais coletivo, mais integrativo, uma visão mais ampla sobre a vida. Então não tem mais competição, já não tem mais essa disputa de quem é melhor, quem é pior. E não só na filosofia tolteca, mas também na própria filosofia de vida ligado a uma espiritualidade, é muito importante que você tenha essa visão mais ampla, uma visão mais integrativa, uma visão de que você não é melhor do que ninguém, que você também não é pior do que ninguém. Então, o ego, ele acaba impedindo a sua ascensão. Então, é por isso que é importante não levar nada para o lado pessoal. Eu não sei se vocês já repararam que em todas as escolas iniciáticas, se você vai num treinamento ligado à espiritualidade, o mestre, ele vai trabalhar muito o quê? Ele vai trabalhar muito o ego, para quebrar o seu ego. Então é assim, no Karate Kid, o mestre Miyagi, o que ele fez? Ele foi, você quer aprender a lutar? Então então vem cá lavar, pintar o muro, vem varrer uma calçada, vem fazer essas ações para quebrar o orgulho, para quebrar a vaidade. Então isso acontece no Karate Kid, nos super-heróis, no desenvolvimento deles, no Doutor Estranho, por exemplo, a questão de lá que a mestra, o que ela fez? Ela trabalhou muito para que ele pudesse quebrar o ego dele, essa autoimportância. E para isso ela fez uma série de ações que vão quebrando mesmo, são ações que vão quebrando a sua personalidade, a sua persona de se achar autoimportante, tão especial assim. E esse é o caminho mesmo, então assim, é o caminho da humildade. Então, um mestre, verdadeiramente, ele vai trabalhar muito isso em você, se você encontrar se você busca um caminho de iluminação, de crescimento espiritual, de desenvolvimento espiritual. Ele não vai alimentar seu ego, ele não vai passar a mão em você. E os grandes treinadores, eles vão trabalhar isso também. Porque o orgulho e a vaidade, o ego, é que está muito calor. Estão pedindo aqui para passar um pano aqui para enxugar a testa. Então, o ego, o orgulho e a vaidade, não só num caminho espiritual, mas no cotidiano mesmo, ele acaba criando armadilhas, deixando você vulnerável, impedindo você de uma realização espiritual e de uma realização verdadeiramente pessoal. Então assim, e aí tudo é feito para você não levar mesmo nada para o lado pessoal. Então vê só, por exemplo, o Pai Mei, tem vários livros e filmes inclusive interessantes que vão trabalhar isso. Então, por exemplo, não sei se vocês viram Kill Bill,
o idoso, o Pai Mei, tudo que ela faz lá com a heroína, para quebrar o ego mesmo. Por quê? Porque a diferença entre o mago da luz e o mago das sombras, vamos colocar assim, tem a ver se ele conseguiu dominar o ego ou se ele foi dominado pelo seu ego. No final das contas, é isso que importa para a espiritualidade. Isso que importa para a sua vida, se você conseguiu controlar, dominar o seu ego, utilizando ele em seu benefício, ou então você acabou sendo dominado pelo ego. Tem esse livro muito bom, Jamil está falando aqui, que é o ego é o seu inimigo. E ele é. E isso tem muito a ver com a filosofia tolteca. E é por isso que tem esse compromisso de você não levar nada para o lado pessoal. E isso está no cotidiano, né? Então, sim, vê só. Se você leva as coisas pelo lado pessoal, você acaba tendo uma atitude e uma postura de julgamento. Então, sim, vamos lá, vamos colocar isso na prática, né? Se você tem, por exemplo, uma mãe que é cruel, uma chefe autoritária, né? Um pai que é irresponsável, uma pessoa que é grosseira no trânsito, né? Um colega que ele é traiçoeiro, que ele é puxa-saco, quem não tem uma ou outra situação assim? E se isso acontece com você, e se a sua reação perante ele, você encara tudo que ele faz com você como sendo algo pessoal, ligado a você, você se vulnerabiliza. E é sobre isso que eles falam, de não levar nada para o lado pessoal. Eles não fazem isso por você, por causa de você. Eles são assim, eles têm problemas, eles têm suas crenças, eles têm suas atitudes ligadas aos seus valores, à sua descrição e visão de mundo. Então, assim, você lá é apenas um ator que estava no momento. Ele faria isso com qualquer outra pessoa. Então, na medida em que você consegue não se dar tanta importância e não achar que tudo está sendo direcionado por você, tendo você como responsabilidade, ou a culpa é sua, ou alguma coisa ligada assim, você começa a trilhar o caminho da sua libertação pessoal. Então, vamos lá. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Tudo bem, Carol? Marcelo está aqui na live. Então, você não é o centro do universo. Então, na medida que você começa a não encarar as coisas como tudo é direcionado para você, tudo é direcionado contra você, tudo que estão fazendo é por causa de você, você não se coloca mais como o centro do universo. As pessoas, repito, elas fazem as coisas delas pelos interesses delas, pelas preocupações delas, pelas motivações delas, né? Não é por você, não é para você, você não é tão importante assim. E é sobre isso que vem dar essa pancada no ego nosso, esse livro, esse compromisso de não levar nada para o lado pessoal. Então, vamos lá, uma chefe autoritária, né? Uma chefe autoritária, como é que é isso na prática? Né? Então tá, não sei se vocês têm situações assim, se alguém conhece assim. Então, uma chefa que é grossa, que quer explorar, que é insensível, que pode falar coisas que lhe ofendam, eu sei que você mesmo perceba. Então, isso acontece por quê? É porque ela não gosta de você? É porque você não presta? Não. Então, ela faz isso por quê? Porque ela tem os problemas dela, porque ela tem um desequilíbrio dela. Ela não faz isso porque é especificamente motivado para você. Tem uma passagem aqui, até aqui no livro, que ele diz isso: olha, se alguém lhe ofende, ou se alguém mesmo lhe elogia,
não é para você, né? As pessoas não elogiam, dizem que você é maravilhoso, não é por você, é por elas. Então, na medida em que você consegue se libertar da opinião dos outros, do que os outros falam a respeito de você, e que você começa a distinguir que isso não é por você, não é para você. Então você é apenas um acidente de percurso, poderia ser qualquer outra pessoa. Uma mãe cruel que lhe trata de forma ruim, que tem uma... Poxa, eu estou atendendo uma mulher que a mãe assim fala coisas horríveis para ela, assim, para machucar, para maltratar. E ela faz isso por quê? Ela faz isso especificamente porque é para essa pessoa? Ou se fosse eu o filho dela, será que ela não faria a mesma coisa? Acredito que sim. Se fosse a Luanda ou o Vitor, falaria. Então, assim, por quê? Porque as pessoas elas têm os problemas delas e que elas projetam isso no outro. Se o pai é irresponsável, ele vai ser irresponsável não é só por você, mas é qualquer filho. Mas ele prefere mais um filho do que o outro. Ele passa a mão na cabeça muito do meu irmão e comigo me cobra muito. Isso tem uma explicação se você for se ater a entender o porquê das coisas. Você vai ver que não é por você. É de acordo com os valores, as crenças dele, os bloqueios que ele traz e a visão do mundo, né? Então quase sempre, e é sempre na verdade, a reação do outro com você diz muito sobre ele, não sobre você. Então, ele trata muito sobre isso, de que relaxa, sabe? Não se coloca no centro do universo que as pessoas estão sempre fazendo as coisas por você. Que não é isso, vai. Então, se o objetivo desse compromisso é, na medida que você não se leva, não leva nada para o lado pessoal, significa que não é para você, não é por você. Você não é essa cocada toda, sabe? Também você não é essa coisa horrível toda. A Dani está falando aqui, para mim o mais difícil é não absorver o que o outro faz ou fala pra gente, e que não é pra gente, mas sim pra própria pessoa, exatamente. Então, sim, se uma pessoa é amargurada, ela é amargurada, é ela que é com a vida dela, com os problemas que ela tem, com o histórico dela, com as crenças que ela tem, com tudo que ela está cocriando. Ela não faz isso por você especificamente, não é por você. Então, assim, qual é a questão? Quando a gente tem uma vida com carência emocional e a gente se deixa levar pelo ego, a gente compra a briga, a gente compra a informação, a gente acaba comprando a ofensa, esse presente, né? Se você diz assim, não, isso aqui, ela é louca mesmo, ela tem esse desequilíbrio, então ela está passando por uma dificuldade, ela está com alguns problemas pessoais e releva. Se você não traz para si, se você não absorve isso para você, isso não vai te afetar. E esse é o compromisso de qualquer coisa que seja, não levar para o lado pessoal. E isso é tanto para as coisas positivas como negativas. Então, sim, também você ficar imune a elogios, tanto a críticas negativas, pesadas, mas também como elogios. Então, sim, você acabar ficando inebriado com o que os outros pensam sobre você, é o outro lado que também vai te vulnerabilizar. Porque também, se você está recebendo elogio, não é por você, não é para você.
é o outro, né? Então, o outro que tem uma visão de vida boa, o outro é que tem uma mentalidade grata, ou o outro que ele está projetando uma imagem que não é real, mas tem dentro dele e que você pode estar representando naquele momento. Então, se por exemplo, se isso acontece com celebridades, por exemplo. Então você se apaixona, é afim, tem um ídolo lá e isso não é para a pessoa que está com foco, né, de atenção. É a pessoa mesmo. Então, só que quando você está recebendo tanto elogia quanto críticas, quando você vem informação para cima de você, aí que são elas. Como você lida com isso? Né? Aí que são elas. Então, como é que a gente faz para trabalhar isso? Humildade. Então, o que é não levar nada para o lado pessoal? Porque isso é tão importante no caminho espiritual, o caminho da ascensão, o caminho do despertar consciencial, o caminho de uma saúde mental, de uma inteligência emocional. Por quê? Porque você vai trabalhar a humildade. E a humildade é a humildade do guerreiro da luz, a humildade do homem do conhecimento. O que é a humildade do homem do conhecimento, do guerreiro da luz? É que você não é melhor e nem pior do que ninguém. Então tá todo mundo aqui, ó. Ninguém é melhor e ninguém é pior do que ninguém. Ah, mas teve tal resultado assim, teve tal resultado assim. Não, mas o valor não está no resultado. Então, todo mundo está aprendendo, todo mundo está em processo. Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo está aqui, ó. E é por isso que quando você tem essa humildade de você não é superior a ninguém, nem é inferior a ninguém, você vai começar a não se importar com a opinião dos outros, e você também não vai ficar achando que tudo é pro lado pessoal. Você não vai levar nada pelo lado pessoal, porque independe do que os outros falem, do que os outros pensem, do que os outros façam com você. É muito mais importante como você pensa, como você reage, como você sente, o que é que você vai fazer. Então, a humildade, ela é o que é trabalhado na medida que você não leva nada pelo lado pessoal. Não significa que você tem que se mutilar, ou que você tem que se maltratar ou aceitar isso. Na literatura tolteca tem uns livros lá do Carlos Castaneda, do Dom Juan, que ele fala que existe um benefício, uma bênção, uma dádiva você ter uma pessoa autoritária na sua vida, um pequeno tirano com você, porque você vai treinando, você vai azeitando, você vai se lapidando. Mas isso é uma estratégia. Então, a pessoa do outro lado está crente que está se dando bem, mas na verdade você está se fazendo de tolo, de bobo, mas você está apenas treinando a humildade, né? Então isso pode ser utilizado de uma forma estratégica, mas em nenhum momento isso não é para você se machucar e nem para você sentir que você está se machucando ou punindo, porque aí você já está levando para o lado pessoal, já é outra coisa. Simplesmente isso não te atinge. Você é invulnerável a isso. E esse é o caminho da verdadeira espiritualidade, vamos colocar assim, que é quando você consegue tocar o botão do foda-se. Então assim, quando você consegue fazer isso, e tem um livro que é muito bom, que é muito maravilhoso ligado a isso, que eu super indico também, que é... Como é que é aquele livro?
a sutil arte de tocar de ligar o foda-se, tocar o foda-se. É fantástico. Ele é extremamente espiritual, porque você começa a se libertar das amarras, dos condicionamentos de que você tem que atender a expectativa de uma pessoa ou outra, e que você começa, na verdade, a viver a sua vida, a viver o seu propósito, ser você mesmo. Então, é sobre esse é o compromisso, né? Então, para você se desenvolver espiritualmente, para você ter capacidade energética de realização espiritual, de desenvolvimento, de crescimento pessoal, é fundamental você não levar nada para o lado pessoal. E aí você vê a jornada, repito, de vários super-heróis aí de histórias, como o Doutor Estranho, como o que o Pai Mei fez lá com a loira do Kill Bill, com tantos outros. Aí, e no caminho mesmo da espiritualidade, as pessoas que mais me ensinaram, que eu mais aprendi, eram pessoas que eram grossas até. Mas elas não é porque elas eram grossas, porque elas gostavam de ser grossas, mas para ir treinando, quebrando o meu orgulho, quebrando a minha vaidade. Eu não sei se estou sabendo me expressar bem ligado a isso. O quanto isso é importante e quanto isso é maravilhoso. Tem alguém que tem alguma pergunta para fazer até agora? Posso dar continuidade? Tá tudo bem? Então, a Dani, poxa, eu tenho essa informação. Então, eu sei que na verdade a pessoa ela tá tá jogando coisas ofensivas a mim, e eu sei que isso é por quê? Isso acontece por quê? Porque a pessoa tá passando por alguma dificuldade, porque a pessoa tem algum determinado desequilíbrio. Tá, mas tudo bem, e agora? Como é que eu faço para isso não me atingir? Como é que eu faço para isso não me afetar? Né? Então, tu tá falando isso tudo, Álvaro, mas e aí? Como é que é isso na prática? Né? Como é que eu vou trabalhar isso? Então, para isso é importante a gente... Posso continuar? Tá bom, eu vou continuar. Então, para isso é importante a gente discriminar, aqui explicar um pouco mais, aprofundar por que o ego é o nosso inimigo. O que é o ego? Como é que o ego ele acaba sendo um grande inimigo nosso para a nossa espiritualidade? Como a gente pode controlar o ego, ou eliminar, ou se libertar do ego, enfim. Como isso? Então, os dois inimigos do nosso desenvolvimento espiritual, que a gente vai colocar o ego, então ele subdivide aí em duas áreas, que é o orgulho ou a vaidade. Então, orgulho e vaidade são coisas diferentes. Você pode ter uma natureza que tende a ser orgulhosa, ou uma natureza, uma personalidade que tende a ser vaidosa. Ou você pode, em determinados momentos, estar em um lado ou outro. Você pode ter uma vaidade ligada à área afetiva, e você pode ser orgulhosa na área profissional. Enfim, tem pessoas que são assim, é raro. Normalmente, a pessoa ela pende mais por um lado. Ou ela tem uma tendência a ser orgulhoso, ou ele tem uma tendência a ser vaidoso. E aqui, o orgulho e a vaidade num contexto negativo da palavra, tá? Então, se a vaidade não é naquele sentido de você se cuidar, de você querer ficar bem, de você ter autocuidado, não é isso. Também o orgulho não significa você ter o amor próprio, você ter uma autoestima elevada, não. Então, são conceitos diferentes aqui que a gente vai tratar.
o orgulho e a vaidade. Eles acabam surgindo na nossa psique por causa da nossa carência emocional, pelo nosso vazio existencial. Normalmente é assim. Então, você tem carência emocional, a gente tem carência emocional e a gente vai compensar isso tendo uma natureza vaidosa ou utilizando do orgulho. O orgulho, por quê? O orgulho porque você está com carência emocional e aí você quer recalcar isso dizendo que você é superior a todo mundo. Esse é o orgulho. Esse é o cara orgulhoso. E esse é um inimigo, esse tipo de pensamento, esse padrão é um inimigo a ser trabalhado. Ou então, você tem vaidade. Então, vaidade no sentido de que você quer ser aceito, você quer ser aplaudido, você quer ser idolatrado. Então, são dois mecanismos aí que são a armadilha do ego, é o que são os nossos inimigos, eles são os nossos inimigos principais. Porque é através daí que a gente tem vulnerabilidade psicológica e vulnerabilidade espiritual. E é aí, é nesse sentido que um mago da luz se transforma e cai no mago das sombras. É na queda do ego. É aí que uma pessoa que é espiritualizada, que vai se desenvolvendo, ele acaba tomando uma decisão errada e se negativando. E a equipe espiritual que estava com ele positiva vai embora e vê uma egrégora negativa com ele. É através dessa situação que você vê pessoas perdendo oportunidades de melhorias reais, de desenvolvimento espiritual real e acabam desperdiçando a oportunidade dessa experiência, dessa matriz aqui, desse jogo que a gente está. Então é o orgulho e a vaidade. Então é aí que você se perde, né? Então é na sua motivação. E é por isso que é fundamental você não levar nada pelo lado pessoal. Porque se você coloca sempre o ego na jogada, aí vai ter uma armadilha, ou no início, ou no meio, ou no fim. Quando você estiver achando que está tudo resolvido, lá vai ter uma armadilha que vai te colocar para baixo, que vai te negativar, que vai fazer com que você perca a oportunidade de realização espiritual, que vai fazer com que você perca a conexão espiritual. Então vamos lá, qual a diferença entre um e o outro? Então o orgulho ele acaba alimentando o ego, então ele dá energia para o ego, né? E ele é focado muito o que? Na atitude. Então assim, não, eu sou o orgulhoso, que tem a tendência do orgulho exacerbado, ele se considera melhor do que todo mundo. Então ele está aqui e os outros estão lá embaixo. Ele realmente se considera melhor do que todo mundo. E tem isso, ele olha as pessoas de cima para baixo, inclusive. Isso pode ser sutil ou não, né? Então o foco dele é o que? É domínio. Ele tem supremacia, ele está acima dos outros, então ele quer dominar. Ele quer dominar quem subalterna a ele, quem é inferior a ele. E aí ele faz o que? Afirmações. Então ele é focado muito em afirmações de poder, de domínio, de comando. E aí o que acontece? Numa situação como essa, ele coloca mesmo, olha, eu me considero superior. Ele pode até, inclusive ele pode falar isso cotidianamente, ou ele pode falar só para ele, ou ele pode sutilmente falar, mas a pessoa que é orgulhoso, e isso é uma tendência que vai, se você não controlar o orgulho, ele vai crescendo dentro de você como um monstro, até dominar toda a sua personalidade. Então assim,
Então, uma pessoa assim, ela tem completa insensibilidade. Então, ela quer só sugar todo mundo, ela quer dominar. E, na verdade, ela sente prazer de exercer o domínio, o controle dos outros, de alguém, de uma determinada pessoa ou de todo mundo. Então, assim, a pessoa que é orgulhosa com o tempo, ela vai se achando superior o seu superior aqui, sou o melhor entre os irmãos, sou o melhor aluno, sou o melhor. Quando vê, ele está no centro, ele é o sol, ele é o centro do universo e ele é melhor do que todo mundo. Então, pessoal, o orgulhoso, nessa situação, a motivação dele, como é uma motivação? A vida dele toda se expressa para materializar, para expressar isso de que ele é superior aos outros. Ele pode ir para os dois lados. Ou ele se torna uma pessoa arrogante e prepotente, na medida em que ele é bem sucedido nisso. Então, assim, ele consegue ter supremacia, ele consegue crescer, ele consegue se desenvolver, ele consegue ter status, ele consegue sentir o poder. E o poder que ele consegue ter é o poder que vem através do externo, porque ele mesmo internamente ele tem esse vazio interior. Então ele precisa de coisas exteriores. Então estou ganhando bem, eu sou rico, eu sou bonito, eu sou não sei o que, enfim. Então, assim, ele tem esses artimanhas, esses artifícios de validação de que ele é superior. Então ele se torna arrogante e prepotente. Uma pessoa assim, que é orgulhosa, então ela tem um crescimento, desenvolvimento, mas, ele vai cair. Ele vai ter a queda. Porque ele não é isso tudo, esse poder todo. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Está todo mundo aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. Ou então, se ele é uma pessoa que não está conseguindo realizar isso e ele é orgulhoso, ele vai se transformar numa pessoa invejosa. E amargurada, invejosa. Porque ele quer ser, ele se sente que é, mas não consegue materializar isso. Então ele olha para o lado, porque é isso. O orgulhoso, ele olha para o lado. Se ele está sob o domínio do orgulho, ele olha para o lado e ele se compara e diz assim: sou melhor do que ele. Ou então, ele olha para o lado e diz assim: poxa, eu estou pior do que ele, mas eu sou melhor do que ele. Isso não é justo. Eu quero ter o que ele tem. Inveja, olho gordo. Então, assim, são caminhos, são polos que podem direcionar. Só que assim, porque no caminho espiritual, e aí pode ser um mestre específico, ou pode ser a vida como um todo, como uma grande mestra que hoje ela pode direcionar você para um aprendizado para quebrar o seu orgulho, para você entender que você não é melhor do que ninguém. Então vai ser um mestre realmente que quer o seu desenvolvimento, o seu crescimento pessoal. Ele vai começar a falar e fazer coisas para que você trabalhe esse seu orgulho, para você baixar a sua cabeça, para você trabalhar a sua humildade. Então, uma pessoa orgulhosa, que era o Doutor Estranho no início. Vocês viram o filme Doutor Estranho? O primeiro, como ele era extremamente arrogante e prepotente, como se ele se achava superior. Então, ele foi quebrando isso. Foi necessário quebrar isso para ele poder se tornar realmente um mestre da luz, um mago da luz, o Doutor Estranho. Senão, ele com o poder que ele ia adquirir, isso ia perverter ele. E aí pronto. Então, assim, pessoas assim que não trabalham
de não levar nada pelo lado pessoal e vão trabalhando num trabalho sua humildade, elas vão se perder na medida em que elas começam a ter vitórias pessoais. E infelizmente a gente vê pessoas que começam bem, que bem intencionadas e que se perdem iludibriadas pelo poder, pelo orgulho. O outro lado, eu não sei se vocês já viram também, ou uma pessoa assim, eu estou dando o exemplo do Doutor Estranho, mas todo mundo tem ou orgulho ou vaidade em um lado ou em outro, é por isso que é importante trabalhar. E aí, pessoal, se você é uma pessoa orgulhosa, aí, se você se acha superior, e se alguém vai falar com você, dizendo que você é inferior, você vai se revoltar. Você vai querer se vingar. Você vai querer provar que não, que você é superior a ele. Então, vê só, você vai se importar com a opinião dos outros. Você vai levar pelo lado pessoal. E é sobre isso que a gente está falando, esse princípio, esse compromisso tolteca de você não levar nada para o lado pessoal. O outro lado da moeda, do ego, o outro inimigo a ser trabalhado, se você não se identificou com uma pessoa orgulhosa, possivelmente você vai se identificar agora com uma pessoa vaidosa. Porque não tem por onde sair. Então, ou você tem uma tendência orgulhosa ou vaidosa. Se você não tem isso, não era nem para você estar aqui. Você não precisa estar aqui, encarnado. Então, é assim, você já é um ser iluminado que não era nem para estar aqui na live. Você que está fazendo aqui na live comigo. Então, assim, ou seja, isso é uma autoilusão, isso é um holograma pessoal. Isso é um ego te sabotando. Então você ou está no orgulho ou na vaidade. Se você não é orgulhoso, você é vaidoso. Então vamos lá. O que é uma pessoa vaidosa? É uma pessoa que é vaidosa, nesse contexto, ela se preocupa muito com a opinião dos outros. Por quê? Porque ela se sente inferior aos outros. Então, contrário ao orgulhoso, não, ela se sente inferior. Ela se sente inferior. E ela precisa do outro para validar o valor dela. Então, para ela se considera, ela tem a crença de que ela é inferior. E aí, uma pessoa assim, a vaidade suga muito a energia da pessoa. Então, assim, uma pessoa assim, ela precisa fazer um esforço muito grande para manter uma aparência, para manter um estado de coisas. E é uma tensão muito grande de querer ser aceito, de querer validação de todo mundo, de ser perfeccionista, de nunca estar errado, de tudo estar sempre perfeitinho. Então, sim, é um desgaste muito grande, é um desequilíbrio muito grande ligado a isso. Por quê? Porque, assim, se a sua vida toda é motivada para a validação, para que os outros aceitem você, putz, você entrega a sua vida para os outros, para a opinião dos outros. Então você é extremamente vulnerável, você está extremamente entregue à opinião dos outros. Então, uma situação como essa, claro, uma pessoa que é vaidosa é muito mais difícil. Uma situação de alguém chegar e dizer, olha, você é ruim, você é pior do que eu. Então, é muito capaz de uma pessoa dessa se desequilibrar, uma pessoa dessa aceitar isso como verdade e ir para a depressão, para o fundo do poço. Ela não vai querer provar, talvez, há uma tendência muito mais, e no fundo ela se acha mesmo assim, então ela se sente mal, ela vai chorar, ela vai tentar, num primeiro momento,
fazer alguma coisa para provar que o que a pessoa está falando é errado, que ela está certa. Mas se isso não for possível, se depois de ela se esgotar energeticamente tentando isso, o outro caminho vai ser, putz, realmente, eu sou realmente essa droga. E a ladeira abaixo. Então, vê só, uma pessoa que é vaidosa, ela vai se entregar e ela sempre está submissa à opinião dos outros. Por quê? Porque só assim ela vai fazer parte da família, só assim ela vai fazer parte da equipe, só assim ela vai ser amada. E, putz, isso é uma situação muito ruim, principalmente ligado à questão da espiritualidade. Então, você é extremamente vulnerável e fraco. Você, numa situação como essa, é muito fácil qualquer pessoa te tirar do eixo. Então, é muito mais fácil. Então, uma pessoa assim que é vaidosa, é muito mais difícil ela conseguir sucesso, porque ela está sempre se sabotando. Ela só vai até um nível só de acordo com a opinião dos outros, porque ela tem que atender a expectativa de todo mundo. Ela não vai viver a vida dela. E isso causa uma dor, uma frustração muito grande. Por quê? Porque mesmo assim é aquela história. As pessoas, elas têm as decisões por elas querem a vida delas, elas têm as preocupações delas, não está nem aí para você. Essa é a verdade. As pessoas não estão nem aí para você. Então, se você vive a sua vida em função dos outros, você está desperdiçando sua vida e a pessoa não está nem aí. Porque você pode ser, no máximo, você é apenas o instrumento para o sonho dela, para a realização dela. Você é, no máximo, você é apenas usada. Uma pessoa usada na melhor das hipóteses. E você, por causa disso, é facilmente descartada. Então, uma pessoa assim, ela acaba não tendo uma verdadeira realização espiritual. E isso tem um peso muito grande, né? Então, isso tem um peso psicológico, um peso espiritual. E no final da vida, a pessoa vai sentir que não valeu a pena. E aí vem situação. E mais, né? Ela pode, inclusive, condicionar isso, dizer, mas eu fiz tudo para o outro, mas eu fiz tudo para você. E aí você vê, até uma pessoa vaidosa assim, ela não está fazendo as coisas pelo outro, ela está fazendo as coisas para ser aceita. Então, assim, cada qual ela tem seus interesses e suas necessidades. Então, se é uma ilusão, eu faço pelo outro, não. Você faz porque você quer e você tem um interesse nisso. Mesmo que seja assim, não, eu vou treinar a caridade, eu vou treinar a humildade, eu vou treinar o meu desapego, isso é um interesse seu, treinar isso. É por você. Quando o Babaji, dizem, né, que de 6 meses ele desce lá da cordilheira onde ele vive, ele desce para participar de um festival lá na Índia, em que ele lava os pés das pessoas, de qualquer pessoa. Por que ele faz isso? Para treinar a humildade dele. Para ele, olha, eu não sou esse pessoal todo, não, calma aí, eu vou aqui lavar o pé desse cara aqui, dessa mulher aqui, que nem sabe quem eu sou. Então, assim, e inclusive é isso, quanto mais você se liberta, você não quer ser você não quer ser que as pessoas tenham devoção por você. E são essas pessoas que são verdadeiramente espiritualizadas, né? Uma pessoa que realmente se realizou, ela não quer receber louros, ela não quer que tenham, como diz o Rodrigo Romo, que barbam o ovo dela, nem nada. Não tem interesse, porque não tem orgulho e vaidade. É uma relação muito mais de
libertação, e é muito mais real, e é muito mais verdadeiro. Então, vê só. Então, quando você é uma pessoa vaidosa e que você fica presa à opinião dos outros, aí a sua vida é se defender ou acusar. Ou acusar, não, a culpa é tua, ou eu a culpa não é minha. E fica nessa gangorra, que não leva ninguém a nada, que não leva a nenhum tipo de crescimento e desenvolvimento. Então, você apenas quer manter um estado de coisas, e uma pessoa que é vaidosa, ela tem uma dificuldade muito maior de se realizar. Então, o orgulhoso é muito mais fácil ele se realizar, mas quando ele se realiza, ele se negativa, se ele não trabalhar o orgulho dele. O vaidoso, ele não tem energia para a realização, ele não tem energia para um desenvolvimento espiritual, ele não tem energia para se realizar em qualquer área que ele queira. Ele não tem realização verdadeiramente pessoal, espiritual, afetiva, enfim, na área que ele estiver trabalhando. Vê só. E aí, quais são os polos ligados à vaidade? Então, se ele é bem sucedido na vaidade, o que acontece com ele? Ele gosta, ele quer aparecer. O vaidoso, ele quer aparecer. Ele quer aparecer, ele quer ser visto, ele quer ser aceito. Então, é aquela pessoa que vai aparecer, aquela pessoa que quer aparecer, que quer chamar atenção, que quer ser notada de qualquer forma, a qualquer custo. Essa pessoa é vaidosa. Vê só. Claro, se é uma pessoa que está com um propósito apenas de carência emocional. Então, olha, é necessário aparecer. Por exemplo, estou fazendo essa live. Então, é necessário fazer essa live? Então, tudo bem, não tem como fazer a live sem aparecer. Então, assim, mas não, tem aquelas pessoas que querem aparecer de qualquer forma, que chega a ser até incômodo e até você vê até que é desequilibrado ela querer chamar atenção. Então, é a vaidosa que está sendo bem sucedida naquele momento. Né? É a pessoa que está sendo bem sucedida naquele momento, na vaidade. Em contrapartida, se você olha para a sua aparência e não gosta, se você não tem elementos que você diga assim, não, eu sou bacaninha para ser aceito, então você é tímido. Então, quanto mais tímido você é, e aí eu não estou falando não é questão de ser introspectivo e extrovertido. Não, é a questão daquela timidez que engessa, aquela timidez que amarra mesmo, sabe? Que você vai fazer uma apresentação e aí você começa a suar, você não sai a palavra, você fica suando frio, dá tremedeira. Enfim, se é uma situação dessa, você é vaidoso, né? Então você está no outro polo. Por quê? Por que um tímido é um vaidoso? Vocês sabem por que um tímido é um vaidoso? Eu vou colocar um exemplo de vida, minha situação. Então, por exemplo, eu era uma pessoa extremamente vaidosa e era extremamente tímido. Então, assim, eu tinha uma timidez que era assim, eu vou pegar um ônibus. Então, só o ato de pegar um ônibus para mim era uma tortura, porque para mim eu tinha a sensação que as pessoas estavam olhando para mim. Quando eu estava atravessando a roleta do cobrador, que eu ia puxar o sinal, que eu ia atravessar para descer, que todas as pessoas iam olhar para mim, estavam olhando para mim inclusive, e que como eu era o centro da atenção, e com certeza elas não estavam tendo uma opinião boa sobre mim, porque eu era
Não, me achava bonito e tarará, tarará, tarará. Magro, não sei o que, já fui um magrão. Então, assim, então uma situação como essa, vê só, o tímido é isso. Todo mundo está olhando para mim, todo mundo está me julgando, todo mundo está me recriminando. E isso é uma tortura muito grande para o tímido. Ele tem essa mentalidade. Então, esse livro, quando eu comecei a ler, ele fez, quando eu comecei a praticar, não levar nada para o lado pessoal, isso foi importante para mim, para eu trabalhar minha timidez. Não levar nada para o lado pessoal. Então, assim, olha, sabe de uma coisa? As pessoas têm os problemas dela, tá no ônibus, vão olhar para mim. Ah, a gente tem mais o que fazer. Eu não sou essa, não tenho essa importância toda, vai. É uma verdade. As pessoas nos ônibus, elas estão com os problemas delas, pensando nas vidas delas. Elas não estão nem aí para o outro. E se tiver, é circunstancial, é momentâneo. E a informação, qualquer coisa que ela diz muito sobre a vida dela, não sobre você. Então, assim, isso foi importante para eu me libertar desse condicionamento de as pessoas estão sempre me olhando, as pessoas estão sempre me julgando, as pessoas estão sempre de olho em mim. Putz, claro que não. Porque ele acha que está todo mundo olhando e julgando. E isso é extremamente. Esse é um cara extremamente vaidoso. Então, assim, é um cara extremamente vaidoso, tímido. Então, assim, vê só, uma pessoa que tem assim, vou fazer uma apresentação. Poxa, todo mundo vai ficar de olho em mim e vai ser terrível porque eu vou gaguejar na hora e vai dar tudo errado e vão rir de mim. Então, sabe? Numa apresentação na escola, numa faculdade, se você é um colega, você não está nem prestando atenção no que o outro está falando, você está com você tentando, treinando aqui mentalmente o que eu vou falar. Você não está nem aí, você aplaude, não, vamos logo, não sei o que, né? O professor mesmo, às vezes não está nem aí para você. Então, deixa eu ver uma pergunta aqui. Então, em muitos casos, pais orgulhosos teriam filhos vaidosos. Então, em muitos casos, pais orgulhosos teriam filhos vaidosos. Sim, putz, pode ser que sim, pode ser que não. É muito mais comum, e aí depende muito mesmo. Vamos lá. O meu pai era o quê? Meu pai era mais orgulhoso, eu acho. E assim, um pai orgulhoso, os pais que são orgulhosos, o que é que eles vão colocar? Eles podem colocar ou uma coisa ou outra, normalmente. Ou ele se acha superior a todo mundo, inclusive aos filhos. Então ele vai se colocar num pedestal e os filhos são ralé mesmo, não está nem aí. Ou então eles vão projetar eles nos filhos. Então, assim, a projeção vai fazer com que os filhos dele, eles acham que são melhores do que todo mundo, porque são filhos dele, né? Então, não, é porque é o meu filho, eu sou especial, então meu filho também é o melhor da turma, porque ele é superior, ele vai achar que isso. Então ele pode fazer essa projeção, ou ele não vai estar nem aí para os filhos. Por exemplo, meu pai não estava nem aí para mim e para os meus irmãos. Estava nem aí para ninguém. Então, sim, isso criou, sim, um vazio existencial e uma carência. E para mim, eu, Álvaro, na minha situação, sim. Então, eu busquei validação nos outros. Validação no pai, validação na mãe, porque eu não tinha. Isso foi para todo mundo. Então, no meu caso foi esse. Mas isso depende muito de situação para situação, sabe? De como os pais eles se posicionam, como eles educam os filhos, qual a relação deles com os filhos. Aí depende mesmo. Não é uma regra fixa. Estou colocando no meu caso específico.
disseram aqui que a Jamile fez uma pergunta. É isso, né? Porque ele acha que todo mundo tá olhando e julgando ele. Então, assim, o tímido é extremamente vaidoso. E aí são os dois lados da mesma moeda. Se você quer aparecer muito, e são os extremos mesmo. Quando o tímido começa a ver o visual, aí foi na academia e tudo mais, você acha que já é o popular e tudo mais, ele vai querer aparecer, ele vai querer ser o mais popular, o mais querido. E aí ele vai querer aparecer de tudo quanto é jeito. São os extremos da vaidade. Ou você quer aparecer e sobressair, e ser aceito e ser reconhecida e ser uma pessoa assim, ou você não quer nem aparecer, você quer sumir de vista. Por quê? Porque você já decidiu que a opinião do outro é péssima sobre você. Então, já como o outro não vai te aceitar, como o outro te acha feio, como o outro não gosta de você, como o outro não vai te aceitar bem, então é melhor sumir de vista. Então, são os dois opostos. E em todos esses, tanto no orgulho e na vaidade, você apenas está se deixando levar pelo seu ego, de se achar especial, de se achar superior. E vê só, putz, não é uma pessoa com um ego monstruoso achar assim que, vou andar num ônibus e todo mundo vai me olhar. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, é uma vaidade absurda. Então, assim, um tímido, eu vou chegar com uma pessoa, uma menina ou um menino, enfim, vou levar não, e aí meu mundo vai cair, então melhor não vou falar nada, vou ficar num relacionamento platônico, porque eu não vou suportar a rejeição de receber um não. Mas por quê? Porque já dentro dele já está isso. Então, a dica numa situação como essa, se você é uma pessoa vaidosa, é tocar o foda-se. É você viver a sua vida e pronto. Então, assim, você não é melhor, não é pior do que ninguém. Por causa disso, você não tem que se preocupar com a opinião dos outros, você tem que viver a sua vida. E você tem que buscar ser feliz, porque você é responsável pela sua vida. Isso dá um senso de liberdade muito grande. Na medida que o vaidoso, nesse aspecto, ele consegue se libertar da vaidade, ele vai longe, ele consegue energia de realização, de sucesso, muito mais fácil, sem o orgulho. Então, isso é interessante. Então, o vaidoso, a armadilha dele, o bloqueio está no início da jornada. O orgulhoso está no final. Então, assim, se você venceu e atravessou, você é vaidoso e conseguiu atravessar essa ilusão da autoimportância, no início, pronto, você consegue realizar. Álvaro, mas tem pessoas que são vaidosas assim e elas conseguem alçar alto nível profissional? Conseguem. Então tem pessoas sim, né? Então, só que o que acontece com elas? O emocional delas arrebenta com a saúde delas. Arrebenta. Então, inclusive, a tensão, o estresse é tão grande, bem maior, que isso pode gerar doenças autoimunes, inclusive no futuro. Então, assim, você está assim, mas você está alimentando doenças pesadas para você e você não tem paz de espírito. Então, assim, são inclusive aquelas pessoas que elas acabam se tendo estafa, dando curto-circuito, um trelé total nelas, porque a pressão social, a pressão profissional é muito maior, porque elas têm que manter um estado de perfeição que desgasta muito mais. Então, só a carreira normal
já tem a pressão, já tem a tensão, já tem a responsabilidade, já tem um desafio. Fora isso, ela está permanentemente num estado de tensão. E uma pessoa assim, esse estresse cotidiano e permanente e constante vai gerar nela um curto-circuito, uma doença autoimune, um trelelé pesado. Eu já atendi várias pessoas assim. Então, assim, se está nesse estado, se você é uma pessoa vaidosa, que está com esse peso todo na costa de obrigações, de medo, de receio, de querer ser aceito, de perfeccionismo e tudo mais, liberta enquanto há tempo, porque há tempo disso, né? Porque senão o que acontece? A própria vida, ela vai gerar isso. Então acaba tendo uma situação que pode ser de desemprego, pode ser uma situação de uma doença mesmo que vai fazer que você se afaste, pode ser uma doença grave, séria, enfim, alguma coisa vai acontecer para tentar cortar, para quebrar esse constante pressão, tensão, essa situação de estresse contínuo. Então, felizmente ou infelizmente, enfim, tem pessoas que sim, que profissionalmente elas conseguem galgar cargos maiores, uma remuneração melhor e tudo mais, só que há um peso emocional, um preço emocional muito grande com elas, e elas não conseguem se sentir realizadas, elas não conseguem. Então, assim, são pessoas assim que você diz assim, mas a pessoa não consegue, ela não se sente realizada, ela não se sente feliz, ela não consegue. Pô, eu atendo uma pessoa que ela tem tudo assim para a vida dela ser maravilhosa. Então, putz, então ela é casada com uma pessoa que ama ela profundamente, tem filhos maravilhosos, saudáveis, tem uma carreira, um excelente profissional, extremamente competente, ela tem uma carreira profissional fantástica, tá lá no alto nível da estrutura organizacional da empresa dela, e mesmo assim ela não consegue se sentir feliz e grata verdadeiramente, porque ela não tem gratidão cotidiana, ela está sob estresse o tempo todo, sempre com medo, sempre preocupada com a opinião dos outros, e já teve doença e ter uma vida que não pode se dizer que é uma vida plenamente saudável como poderia, por causa disso. Então, vê só, é por causa dessa situação do orgulho e da vaidade que não levar nada para o lado pessoal é uma regra de vida maravilhosa, libertadora, ela é poderosa, ela lhe torna invulnerável, porque se você não é atingido pelo que os outros pensam, pelo que os outros agem, pela reação dos outros, se isso não te afeta verdadeiramente, se você faz as coisas de acordo com o que você tem de verdade, a sua verdade, sem competição, sem autoafirmação, sem defesa, sem acusação, sem competitividade, sem competição egóica, vamos colocar assim. Se você não tem nada disso, putz, você é liberto. Então você está na Matrix, você está aqui na Maia e você está surfando na Maia. Então é por isso que o ego é o nosso maior inimigo. Sério. Então assim, na medida que você
saiba lidar com seu ego, se identificar e perceber aonde estão os mecanismos, os gatilhos, e você começar a encarar as coisas, desenvolver a humildade tolteca, a humildade espiritual, que é: você não é melhor do que ninguém, você não é inferior a ninguém, que todo mundo é igual e que ninguém está aí para você, porque ninguém está mesmo para você. Seu pai, sua mãe, ninguém está aí para você, porque as pessoas vivem a vida delas. Ah, mas você tem, mas a minha esposa me ama, não sei o que. Sim, mas esse amor sempre é condicionado. Sempre é, porque tem de acordo com os interesses de cada um. Começa a pisar na bola, começa a fazer coisas erradas só para ver se o amor vai continuar da mesma forma. Não vai. Então, e vice-versa. Então, sim. Então tem esse senso de liberdade, de percepção da vida mais ampla. E é isso que a filosofia tolteca traz pra gente. Então esse é o segundo compromisso. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Tem alguém que tem alguma pergunta para fazer? Eu estou meio perdido no horário. Já passou de 15 minutos, né? A gente falou que era 1 hora, começou 7, são 8h15. Então tem alguém que tem alguma pergunta para fazer? Bem, espero que vocês tenham gostado. É um guia prático de liberdade pessoal, esse livro, né? Super indico. Essa edição aqui é antiga, tem uma edição mais recente, mas é um livro assim, como vocês perceberam, foi um livro que me ensinou muito a trabalhar meus problemas, minhas situações de personalidade para ser desenvolvidos. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas assim, por exemplo, tinha maior resistência de fazer live, de fazer vídeo, por causa da vaidade. Eu fui o último da equipe aqui para fazer live, disse que não queria fazer de jeito nenhum, inclusive. Durante muito tempo tive uma resistência, até que eu percebi que, poxa, tem que fazer, então vamos fazer, e dane-se o que os outros vão pensar, a gente tem que fazer o que tem que fazer e pronto. Agradeço a presença de todo mundo, espero que tenham gostado. Esse é o vai ter continuidade. Então mês que vem a gente vai falar sobre o terceiro compromisso tolteca, que é, deixa eu ver aqui logo, não tire conclusões, que também é um princípio muito importante, que vai complementando que vai complementar esse de não levar nada pro pessoal. Se você não leva nada pro pessoal, é muito mais fácil você não tirar conclusões sobre os outros. Mas não vou falar sobre isso. Isso é tema do mês que vem. Agradeço muito o Solar Quântico. A gente está com essas lives normalmente são segundas-feiras. Não sei se a gente muda para terça, a gente mudou excepcionalmente, talvez fique para terça. Está aberto aqui a sugestões, se segunda ou terça, se esse horário está bom, das 7 horas ou melhor 7h30. E a gente vai sempre trazer também parcerias, pessoas amigas, para a gente trabalhar essa questão de qualidade de vida. Álvaro, mas o que isso tem a ver com qualidade de vida? Putz, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com qualidade de vida. A gente viu aí várias situações ligadas de como o orgulho e a vaidade, como as pessoas acabam levando as coisas pro lado pessoal. Isso acaba trazendo transtornos, né? Eu estou atendendo uma pessoa que a mãe dela, ela fala coisas muito cruéis para ela, e ela aceita isso como verdade, e ela leva isso para o lado pessoal. Ela fica numa situação de competição com a mãe, e de dor e de ressentimento, de mágoas, de dizer verdades uma para a outra, e isso está causando nessa pessoa uma série de problemas, né? Fibromialgia, dor na costa, dor na lombar, e assim vai. Isso tudo tem a ver por quê? Porque ela está levando para o lado pessoal, como se ela
fosse o problema, uma culpa delas, como se fosse ela responsável por isso, pelas dores que a mãe tem e que ela acaba jogando na filha. Então, assim, que não é assim. Então, a gente quando vai ver as pessoas que a gente vai atender, a gente acaba vendo situações que as pessoas acabam levando pelo lado pessoal mesmo. Isso acaba sendo, às vezes, a causa de um problema psicológico e ou orgânico. Então, isso tem muito a ver também com a qualidade de vida, a paz de espírito, ascensão, automestria. Então é isso, gente. Um beijão a todo mundo. Gratidão, a gente se vê por aí. Beijão a todo mundo.